Tamo fazendo essa porra há um tempão, né, cara? Tu tá fazendo isso, o quê? Uns 5 anos antes de mim, né? 2012 eu comecei. Não, bem mais então. Caralho. Cansou já, cara, de fazer podcast, de lidar com a internet? Uma parada interessante é que tu já encontrou algum hater ao vivo? Não. Acho que não existe. Saiba. Não existe, eu acho. É. Não que tu saiba. Tu acho que tu saberia se tu encontrasse um hater ao vivo. Às vezes o cara ficou me odiando em silêncio, né? Então tu não encontrou Dentro ele dele. que te encontrou, né? Se a gente se cruzou e ele pensou, esse filho da puta desse Petri configura como um encontro, fisicamente a gente se encontrou, a gente não se falou. Mas pode ser que eu tenha me encontrado já com um desses caras. É verdade. Eu nunca conversei, nunca troquei palavras com... Para dizer a verdade, cara, não era bem hater, tá? Mas não ali ao vivão, ele não agiu como um hater ao vivão, mas ele provavelmente é em algum nível um hater na internet. Vou te falar o que aconteceu. Eu fui ver um jogo da Kings League lá, eu não sei exatamente onde é, mas a gente foi lá onde acontecem os jogos, e aí parei o carro, e aí terminou o evento, eu fui buscar o carro. Aí eu tava na fila pra pagar o estacionamento, aí veio um cara e falou pra mim assim, porra, aí cara, maneiro o flow, não sei o quê, gostei, é sempre assim. Não é sempre assim, mas tem bastante vezes, muitas vezes são assim. O cara chega e fala assim, cara, muito maneiro, cara, gostei muito do programa lá com o Bolsonaro. Aí eu, legal, não sei o que, entendi qual que é a vibe, já sei qual que é o tipo de cara que tá trocando ideia. Porque, ou o Bolsonaro ou o Lula, tá? Isso aí eu escuto, eu gostei muito quando foi o Lula lá. Depende do bairro que você tá. Depende um pouco. E pior que é. E aí o cara virou e falou pra mim assim, mas pro Lula tu passou pano, né? Caralho. Aí você vira pra ele e fala, passei, porque eu prefiro o Lula. E agora? O que você vai fazer, cara? Aí eu fiquei, cara, por que tu tá dizendo que eu passei pano pro Lula, cara? Aí ele, porque tu não... não sei, achei que tu faltou falar um monte de coisa lá, não sei o quê e tal. Eu fico chateado porque eu não fico triste, eu não fico puto, eu fico meio chateado e um pouco chocado também. Porque isso me mostra que a capacidade de entendimento das pessoas está extremamente prejudicada hoje em dia, né? Ou ele tem uma ideia muito melhor que a tua de como entrevistar o Lula. Ele pode ser um baita de um produtor, de um entrevistador, e ele não foi descoberto ainda pelas pessoas. Pode Eu ser. acho que essa possibilidade ela é alta, inclusive. Por isso que ele tá no estacionamento do Allianz Parque te dando dicas de como fazer um podcast. Provavelmente ele é um talento. Eu acho que você devia falar, cara, você quer um emprego? Você quer trabalhar Quer lá? me substituir? É bom que eu vou tirar umas férias Isso, e vai lá e faz. Pois é, então eu acho que não, mas falando sério, eu acho que os caras não conseguem entender direito. Isso é um sonho que eu tenho, cara, que as pessoas finalmente consigam entender o que eu tô tentando fazer aqui, tá ligado? E talvez seja uma questão de todos os criadores de conteúdo, porque, bom, vamos começar aqui então. Tu se considera artista, tô falando assim, não falando de palco, de comédia, tô falando de criação de conteúdo pra internet e podcast. Tu se sente um artista quando você faz esse tipo de coisa? Sim, eu acho que todo mundo que cria é um artista. Uma conversa, uma entrevista, tudo é uma arte. Comédia, qualquer coisa. Isso aqui, sem querer, querendo, é um tipo de arte também, que vai se transformar num produto final depois, que a gente nem sabe como vai ser, mas a gente está criando de acordo com as nossas experiências e repertórios que a gente tem, sim. E o artista, ele, em geral, ele tem uma visão da arte que ele está criando e muitas vezes um direcionamento, ou pelo menos assim, gostaria que as pessoas enxergassem isso que eu estou fazendo dessa forma, né? Sim. E eu gostaria que as pessoas enxergassem o flow que nem eu enxergo. Que o que é? Vendido pro sistema. Vendido pro sistema, porra. Agora eu faço o L, entendeu? E tô só esperando que é o Pix. É que faz um tempo que eu tô esperando. Demora, né? Demora, mané. Eu me vendi também. É? Os caras me falam, pelo menos. Eu tô esperando cair também a grana na conta. Mas tu se vendeu pra quem? Eu tô tentando entender também pra quem. Aparentemente pros esquerdistas, porque esquerdistas são conhecidos por ter muito dinheiro. São, né? Só eles que compram, em geral, pelo visto. Né? Também, né? Porque, assim, em geral, não que eu não, às vezes não apareça os caras falando que eu me vendi pro sei lá... George Soros. Sei lá. Quem dera. Se eu puder participar da falência do Ocidente, isso será um troféu no fim da minha vida. Eu já tô nessa já, cara. Eu não tô nem aí mais, cara. Toda vez que o cara vem... tu não tá nem aí desde que eu te conheci, cara. Não, é verdade. Eu sei porque... Foi só uma frase pra dar um impacto a mais. Eu nunca tive nem aí. É que quanto mais tem esse papo de fim do Ocidente, mais irritado eu fico, mais eu quero que chegue logo. Porque que vai acontecer quando acabar o Ocidente? Se eu me vender pro sistema e o Ocidente acabar, o que vai acontecer, cara? Mas é interessante que o Ocidente a gente tá falando basicamente do sistema capitalista.
não é? Eu não sei o que é. Eu acho que são os valores que os caras... Eu vi esses dias um cara reclamando de divórcio. Que as mulheres terem facilidade em pedir divórcio é um dos elementos que vai fazer o Ocidente ruir. Cara, se é isso que vai fazer o Ocidente ruir, então o Ocidente não é tão forte assim. Uma mulher querer dar pro personal vai fazer o Ocidente ruir, então eu acho que o Ocidente não é maneiro. O Oriente é foda. O Oriente não tem isso aí. Vai ver se na Arábia Saudita eles estão com medo de ruir o Oriente. Eu acho que a gente já entendeu qual que é o sistema melhor, né? Não é o seu que está chorando aí há 8 anos que vai ruir o Ocidente. Acho que você escolheu o time errado. Na Guerra das Cruzadas você escolheu a equipe errada, eu acho. Eu só tô... Só pelo que você tá falando, eu tô percebendo que tem uns caras reclamando de tudo agora. E, bom, se tu for conversar com os caras... Se tu for conversar, por exemplo, com José Cobori ou com... Esse cara é bom, hein? Pra caralho. Ou com o Jones Manuel, esses caras vão de fato falar que o Ocidente tá afadado à ruína, ao sistema imperialista americano e tudo mais. Tá tudo indo pro espaço. E parece que tá... Bom, com certeza tá numa crise mesmo, né? Mas, cara, pra ruir isso aqui tudo, acho que primeiro que ainda leva muito tempo. Segundo que eu acho que a gente bate, ou quem tá dizendo isso, quem tá dizendo que o cara que defende o sistema americano, em geral, o sistema americano é foda, mas o sistema que a gente vive, ele tem um... mas é o americano, né? É o norte-americano. De certa forma. Eles que criaram tudo. Batem em espantalhos, no fim das contas, sabe? Não tem muito... Não tem substância, são os argumentos assim que estão mirados no lugar... Na verdade, as armas estão miradas no lugar errado, tá ligado? Tem uma porrada de coisa que de fato é problema. Por exemplo, tem uma galera que tá no sufoco, mano. É fácil tu passar aqui em São Paulo e ter os caras lá pedindo dinheiro no trânsito, por exemplo. Ah, não, São Paulo é loucura. Então, e se o cara tá pedindo... Se o cara tá no sufoco, porra, tendo que dormir na rua, o caralho, isso daí não tem como ninguém achar que isso é bom, né? Inclusive, se tu perguntar pra qualquer um aí, os caras vão... Todo mundo... Sim, mas aí cada grupo discorda de quem que é o culpado. O grupo vai dizer que é culpa do Estado e o outro grupo vai dizer que é culpa do capitalismo. E aí fica um apontando pro outro, e você não sabe. Enquanto isso, o cara tá passando fome. E aí o pessoal fica debatendo no podcast, o cara tá passando fome lá embaixo da ponte. E os caras ficam discutindo. É o Estado, o capitalismo? Não sei, cara. Leva uma marmita pro cara, depois a gente vê. Mas eu acho que esse que é o ponto. Ninguém sabe... Eu acho que as pessoas se preocupam mais em discutir sobre qual que é o problema, mas não porque quer resolver o problema, mas não quer estar sendo parte do problema. Então joga no outro. Não, é culpa da tua ideologia que aquele cara tá passando fome. E aí outro cara vira e fala, não, é culpa da tua ideologia. E aí fica assim pra sempre, nada é resolvido. Tu tá com quantos anos? 36. 36. Parecer muito velho falando isso? Não. É só porque com 35 mais, quando a gente, pelo menos pra mim foi... que as transformações... Acho que a maturidade começa a bater com mais força, tá ligado? O que isso quer dizer? Que a gente já tomou umas porradas, que a gente já tentou, acertou, tentou, errou, já se fudeu, já se deu bem, já viu mais ou menos o caminho, já entendeu, já ouviu. Especialmente no que a gente faz, eu não sei se isso é verdade pra todo mundo, né? Mas pelo menos porque a gente faz, que a gente troca ideia com um monte de gente, a gente começa a enxergar ou ter a oportunidade de enxergar o mundo de vários outros ângulos, né? E à medida que a gente vai enxergando o mundo de vários outros ângulos, a gente vai entendendo que é muito mais complexo e existem muito mais nuances do que a gente achava que tinha quando tinha 25, 30 anos, né? Então eu te pergunto a idade porque parte do que é da encheção de saco vem do fato da gente se transformar e mudar e pensar até de forma diferente, né? E por exemplo, hoje eu tenho 40 anos e a galera me zoa muito, ou pega no meu pé, falando que o Igor não tem opinião sobre as coisas. Não é que eu não tenho opinião sobre as coisas, eu tenho opinião sobre as coisas, mas eu não considero que a minha opinião é absolutamente certa. Eu tô sempre em dúvida, tá ligado? Então, isso é bom e ruim. É bom pra mim pessoalmente, porque eu acho que essa é a melhor maneira pra evoluir como um ser humano, pôr as suas ideias à prova, ou as suas opiniões e suas convicções à prova o tempo inteiro, porque existem várias formas de enxergar o mundo. E é ruim porque na internet, quanto mais radicalizado, melhor, né? Mais dinheiro você ganha, né? Mais exposição, mais repercussão. Tudo que é radicalizado, tudo que vai muito para um lado muito forte, não é tudo isso, mas tem mais chance de funcionar na internet.
E à medida que a gente se torna pensante e até brando e até considera as outras opiniões, as outras coisas, a gente pode ser visto como bundão. Não é bizarro isso? Mas acho que não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que as pessoas, elas querem que todo mundo no mundo replique o que ela acha na casa dela. Mas eu acho que é porque esse cara não chegou não viu ainda que existem várias formas de pensar a vida, porra. Então, ela te chama de bundão, mas não é isso que ela tá querendo dizer. Ela só tá falando assim, cara, como é que você ousa não falar o que eu quero ouvir 24 horas por dia? Aí ela te chama de bundão só pra você ficar com essa pulga atrás da orelha. Será que eu sou bundão mesmo? Será que eu devia ter alguma opinião? Aí você acaba tendo a opinião dele só porque você não quer ser bundão. É só uma maneira de manipular as pessoas que são figuras públicas. É uma manada de pessoas carentes que querem ser representadas. E é só isso, uma doença coletiva. E o que é interessante nisso é que se esse mesmo cara, essa mesma pessoa der uma olhada em volta e ver que é heterodoxo, é maluco, assim, todo mundo, a maioria quer dizer, várias pessoas pensam diferente sobre as mesmas coisas, né? E imaginar que eu preciso ser um avatar que vai representar a sua ideia, eu acho que tem muito mais, acho que a gente serve um propósito muito maior quando a gente demonstra que existem, que o mundo é complexo. Mas é que você tá com essa ideia ainda aí. Isso aí não vai funcionar, não. Ah, é? Não vai dar certo. Porque as pessoas lá fora, elas estão numa guerra mesmo. Elas estão vivendo uma guerra, sei lá, com política, espiritual, ideológica, e elas estão vivendo isso. Então, sempre que elas veem alguém que não tá vivendo essa loucura, elas forçam essa pessoa a viver nessa guerra também. Então, elas te forçam ou a estar no outro time ou no dela. E se você falar que você não tá em time nenhum, ela vai te botar em algum time. E dane-se. E aí você vai ser inimigo e aliado de pessoas que você não fazem a menor ideia de quem são. Isso daí também tem um outro aspecto interessante, que é quando você está num time, qualquer coisa que não tá nesse time tá do outro time. Do time que você odeia. O que eu quero dizer? Se você... Vamos, por exemplo, vou te chamar aqui no Flow o Jones Manuel, que é um cara esquerda radical, por exemplo. Ou o Kobori, que apesar de não se considerar uma esquerda, ele fala que ele é humanista. Ele tá com vergonha de falar que ele é esquerda radical. Talvez. Ele pô, ele já pode falar que é. Ele é maneiro pra caralho, fala que é. Fala que você é. O Kobori é maneiro pra caralho. E aí, tudo que não tá naquela caixinha vai pra outra caixinha. Então, chamei aqui no Flow, por exemplo, o Jones Manuel. Caralho, olha lá, o Flow se vendeu, mané, não chama ninguém de direita. Mas é que tá. Esses caras da direita, eles têm que entender que os comunistas, eles estão melhores. Eles dão mais audiência, eles têm um discurso mais bem elaborado, eles se comunicam melhor, eles geram melhores memes, eles ganham dos caras nos debates. Então, assim, não é que eu tô chamando o comunista de bobagem aqui no meu programa, é porque eles são maneiro. Antigamente, lembra quando eram os caras de direita, que eram os grandes caras diferentes que chegaram com um discurso diferente, e aí, sei lá, 2015, 16, na época da Dilma lá, lembra do Pânico? Sempre iam uns caras de direita lá que estavam surgindo na internet. Agora, esses caras são os caras da esquerda. Se eles estão participando mais e dando mais audiência, é porque eles acertaram em alguma coisa. Eles souberam explicar as ideias deles de maneira melhor que você. Então, assim, para de culpar o mundo. Melhor os caras de vocês, porque a direita virou só um rascunho deles mesmos. Virou uma caricatura, assim, uns caras repetindo uns bordão irritante, umas coisas chatas. Aí vocês vem o Jones Manuel e ganha de 20 conservadores num debate daqueles. Aquilo ali não conta também, né? Não, mas é maneiro. É maneiro aquilo ali. Aquilo ali, se não é um cara bom, ele ia passar vergonha. Se não é um cara verdade. Bom. Mas é que assim, não precisava nem ser tão bom assim, que eu quero dizer. Mas é que a ideia é pegar o estereótipo do cara que tá no Twitter brigando com todo mundo e colocar na frente de um cara foda pra ver se ele é o bonzão que ele acha que é na internet. E aí o cara passa uma vergonha, chama pra porrada, pergunta quanto que o cara pesa, entendeu? E aí isso dá um impacto. E aí quem